Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje estudando sobre o resgate. Um tema muito interessante, apaixonante de verdade. Mas antes da gente continuar, eu quero lembrar você que nós temos um DVD, um curso bíblico maravilhoso, são 18 lições e milhares de pessoas em toda a América do Sul têm recebido essa bênção. Você pode ganhar um DVD desse, é de graça, nós enviaremos para sua casa. É só mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br ou telefonar para a gente e nós enviaremos para sua casa. Lembre-se, é de graça. Agora nós vamos continuar o estudo de hoje falando sobre o resgate, esse tema maravilhoso sobre o amor de Deus. Vamos guardar aqui o nosso DVD. E sabe que na hora do intervalo, melhor dizendo, uma pessoa, um dos câmeras que trabalha aqui com a gente, me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou o seguinte: pastor, você disse que Adão e Jesus nasceram nesse mundo sem pecados. Ok, mas e Eva? Sim, Eva também. Então, aí nós colocamos 3 pessoas. Na verdade, quando nós falamos de Adão e de Jesus, é porque a Bíblia usa uma expressão assim: Jesus é o segundo Adão. Mas, obviamente, tanto Adão quanto a Eva foram criados sem pecado. E o nosso câmera tem toda a razão, é isso mesmo. Agora, tem mais. A pergunta que eu deixei no primeiro bloco no ar: Jesus veio a primeira vez, nasceu de Maria, viveu aqui entre nós, mas a pergunta é: o que Jesus veio fazer aqui de fato, de verdade? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas pessoas perguntam assim para a gente, nas igrejas, por aí, nos eventos, as pessoas falam assim: pastor, Jesus não nos salvou na cruz? Salvou. Ele diz: mas que salvação é essa que eu continuo desempregado? Que salvação é essa que tem problema na minha casa? Que salvação é essa que tem corrupção aqui, problema acolá, terremoto, vulcão, um negócio aqui, outro negócio ali? Então, muitas pessoas têm essas dúvidas, sabe? Se Jesus morreu na cruz, morreu para nos salvar. Mas como é essa salvação que nós estamos nesse mundo ainda cheio de problemas? É aí que está o X da questão. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Por isso que o tema do programa chama O Resgate. O que Jesus veio fazer aqui, na sua primeira vinda, foi pagar o preço do resgate. Lembra o que a gente leu no primeiro bloco, em Romanos 6, 23? Diz assim: o salário do pecado é lembra? É a morte. Exatamente, o salário do pecado é a morte. Então, Jesus veio para morrer. É muito curioso e muito complicado até dizer isso, mas é verdade. Jesus veio a esse mundo para resgatar o homem, para pagar o preço do resgate. E qual era o preço? O preço era muito alto, mas muito alto. E quando a gente fala o preço, é o preço do homem, o preço do ser humano. Porque quem foi sequestrado? Nós fomos sequestrados. Quem é o sequestrador? O inimigo. E quem é o resgatador? É Jesus. Então, nesse processo todo que aconteceu de um sequestro, depois de um resgate, depois do preço, a peça-chave, a pessoa sequestrada é o ser humano, é você e sou eu. E aí vem a pergunta: qual é o valor do resgate? Quanto Deus pagaria por mim e por você? Você sabe, quando tem um sequestro aqui na terra, as pessoas, os ladrões, os sequestradores, eles costumam pedir um valor alto, dependendo do caso. Se for uma pessoa que eles sabem que tem muito dinheiro, eles pedem um valor altíssimo para poder liberar a pessoa. Eu me lembro quando foi sequestrada aí uma filha de uma pessoa famosa no Brasil. Os ladrões pediram R$1 milhão. E depois de um período de negociação, eles definiram em R$500 mil. A família pagou o preço do resgate. E depois que pagou o preço do resgate, os ladrões liberaram a menina, a garota. E essa voltou para casa e a família fez uma grande festa. Aí eu paro e penso: será que o valor do resgate daquela garota era realmente 500 mil, R$500 mil? Será que aquela garota sequestrada valia esse valor realmente? Ou valia menos ou valia mais? Qual é o valor de uma pessoa? Quanto vale um ser humano? Quanto você vale? Estou falando agora para alguém que está se sentindo desvalorizado. Alguém que não está bem, a sua autoestima está lá embaixo. Eu estou falando para alguém que infelizmente está passando por um drama, por um problema difícil. Estou falando para uma mulher que o marido não está valorizando-a.
Estou falando para um homem cuja esposa não o valoriza. Estou falando para um filho que se sente como a ovelha negra, entre aspas. Eu estou falando para alguém que infelizmente não está se valorizando, não valoriza a si mesmo, a si próprio. Qual é o valor de uma pessoa? Qual é o seu valor? Quanto você vale? Qual é o seu preço? Às vezes eu fico pensando nessas mulheres da vida que estão envolvidas na prostituição e que por qualquer valor entregam o seu corpo. Sabe quanto vale o ser humano? Qual é o valor real de uma pessoa? Quer saber a resposta? Vamos perguntar a Jesus Cristo. Jesus Cristo tem a resposta. E você vai ver na Bíblia qual é o valor do ser humano. Qual é o valor? Veja só João capítulo 3, verso 16. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você ouviu isso? Diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse foi o pagamento, esse é o preço, o Filho unigênito de Deus. Então, se você quer saber assim, qual é o meu real valor? Pergunte outra coisa: qual é o valor do sangue de Jesus? Qual é o valor da vida e da morte de Jesus na cruz? Pois é, esse é o seu valor. Amém? Diga amém. Esse é o seu valor. Que maravilha, como Deus é bom. Foi exatamente dentro desse contexto de valor, de amor, de misericórdia, que Deus enviou Jesus a este mundo. E para você ter uma ideia um pouco mais profunda a respeito do resgate que Jesus pagou na cruz, nós vamos para Isaías. Isaías 53 é um dos capítulos mais incríveis da Bíblia, se não for o mais incrível. Isaías 53, versículo 1. O versículo 1 tem uma pergunta intrigante. A pergunta é: quem creu em nossa pregação? Olha a pergunta: quem creu em nossa pregação? Se eu fosse parafrasear esta frase, esse texto, eu diria o seguinte: quem vai crer no que eu vou pregar agora? Quem vai acreditar na mensagem que eu tenho para passar nesse momento? É isso que Isaías está falando. Isaías está dizendo assim: eu vou agora falar um assunto que eu quero saber quem vai acreditar. Isaías pergunta: quem creu em nossa pregação? Aí ele continua o relato, e no versículo 3, ele diz assim, Isaías 53, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse versículo 4 me causa um impacto no meu coração, me encanta, porque o versículo 4 mostra o meu Jesus, o seu Jesus, pagando o preço, pagando um altíssimo preço por você e por mim. O versículo 4 vale a pena a gente refletir. Aliás, todos os dias seria bom nós dedicarmos pelo menos 1 hora para meditar no sacrifício de Jesus. Vamos ler o verso 4 outra vez. Olha aqui, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, Jesus na cruz estava levando sobre ele as minhas aflições, as minhas lágrimas, os meus sofrimentos, os meus problemas e os meus pecados. Quando você vai para o versículo 5, ele diz assim, o profeta Isaías escreve, mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha a frase, o castigo que nos traz a paz. Quer dizer, para eu ter paz, alguém teve que ser castigado. Para eu viver, alguém teve que morrer. É forte isso, não é? Então, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Verso 6.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Essa frase aqui é extremamente significativa. Por quê? Quantos pecados alguém comete num dia? Pecados em palavras, pensamentos e atos. Imagina você a soma dos pecados de todos os seres humanos. As lágrimas, o estresse, as depressões, as decepções, as feridas, as dores, o sangue derramado. Imagina você somando todo o sofrimento, tristeza e pecado de toda a humanidade, sendo colocado tudo isso sobre uma pessoa só. Esmaga, a pessoa não resiste. É isso que o versículo 6 está dizendo. Diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Foi por isso que no jardim do Getsêmani, Jesus transpirou gotas de sangue. Entendeu? Foi por essa razão que Jesus, lá no Getsêmani, agonizava, orava e dizia, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus estava dizendo, Pai, se tiver um outro jeito de salvar a humanidade sem que eu tenha que morrer, então por favor salve. Mas se não tiver, se não for possível, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus, naquele momento, colocou nas mãos de Deus a decisão total e final. E o Pai diz, filho, você tem que ir até a morte de cruz para salvar a humanidade. E Jesus, por amor a mim e a você, ele foi até o Monte do Calvário. E no versículo 7, aí a Bíblia tem a frase assim final dessa história toda. Isaías 53, verso 7 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Você já foi oprimido alguma vez? Já foi humilhado alguma vez? Já foi rejeitado por alguém alguma vez? Já passou por uma situação de incompreensão? Já se sentiu traído? Já? Pois saiba de uma coisa, antes que você passasse por essas coisas, Jesus passou por tudo isso, de forma muito mais intensa e de forma muito mais terrível. Finalmente, Jesus então vai até o Calvário, sangrando, sofrendo, passando fome, sede, frio. Ele vai até o Monte do Calvário, levando uma cruz, uma coroa de espinhos. Era uma cena terrível. E lá na cruz, Jesus é crucificado. Aliás, lá no Calvário, ele é crucificado. E ali, ao ser crucificado, Jesus abre os seus braços e se entrega. Naquele momento, ele estava pagando o resgate. O que aconteceu na cruz? O pagamento do resgate. Ele pagou. Foi por isso que Jesus pronunciou a seguinte frase, está consumado. Esta frase, está consumado, significa está pago, está resolvido, o resgate foi pago, a dívida foi paga, não há mais dívidas entre o homem e Deus. A porta que estava fechada foi aberta e a salvação passou a ser uma realidade na vida de toda a humanidade. Deus seja louvado, glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Assim, Jesus na cruz nos proporcionou o resgate. Na cruz, Jesus fez com que o inimigo fosse derrotado. O nosso sequestrador foi derrotado. E Jesus estendeu a mão para que nós pudéssemos segurar na mão dele e sairmos agora do cativeiro. Foi na cruz que Cristo nos tirou do cativeiro do pecado.
Por isso, que quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida, essa pessoa muda. Quando alguém aceita Jesus, ela sai do cativeiro, ela deixa de fumar, ela deixa de beber, ela abandona as drogas, ela para de se prostituir, ela para de mentir, ela deixa essa vida errada, mundana, e ela passa agora a viver uma vida diferente. Ela passa a ler a Bíblia, a orar, a ir à igreja, veste-se diferente, torna-se um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. A família toda é abençoada quando alguém aceita Jesus. Ou seja, quando alguém entende finalmente que o preço do resgate foi pago. Agora, a pessoa que entende isso tem que sair do cativeiro, tem que sair da escravidão, tem que sair das garras do maligno, tem que sair daquele buraco escuro e nojento que o pecado colocou. E essa pessoa tem que sair, e agora ela vai começar uma caminhada, agora ela vai começar uma vida nova, uma caminhada de volta para casa. Porque quando se sai do cativeiro, tem que voltar para casa. Quando abandona o cativeiro, tem que voltar para casa. E a família, os amigos, estão lá reunidos, esperando para fazer uma festa, esperando para comemorar o resgate, a vitória, a bênção, a volta para casa. Amigo, está chegando a hora em que nós vamos chegar em nossa casa. Está chegando a hora em que nós vamos chegar no lar celestial, onde é nossa verdadeira casa. Mas antes que cheguemos lá, nós temos que entender o que aconteceu na cruz. Na cruz foi pago o preço do resgate. Na cruz, Cristo derrotou o maligno. Na cruz, Cristo abriu uma porta. Na cruz, Cristo permitiu com que você e eu tivéssemos acesso de novo ao Pai. Foi isso que aconteceu na cruz, a preço de sangue, a preço de sofrimento, a preço de entrega total. Cristo fez isso por você e por mim. É por isso que Ele é o nosso querido Salvador. É por isso que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas todo o processo da salvação e do resgate ainda não está completo. Ainda falta alguma coisa. Pastor, o que é que está faltando? O que é que está faltando para que tudo isso fique completo? Quer saber? Vamos fazer o seguinte, eu faço um pequeno intervalo e logo depois nós vamos saber o que é que falta para que o resgate esteja finalmente 100%. Até já.